Saravá, meu povo! Estamos começando mais um episódio da Tabaque Podcast. Hoje com uma coisa inédita, primeira vez que a gente faz esse formato e a gente está super animado aqui. Estou com 3 convidadas hoje e com uma convidada assim que é a estrela desse episódio, que é a Anne, maravilhosa, muito feliz dela estar aqui. Ela é influencer, fofa demais no Instagram, fica acompanhando ela lá com a rotina dela de treinos e as divulgações, inclusive dando super conselhos, ao mesmo tempo que ela é estudante de fisioterapia e é uma menina surda. Gente, maravilhosa, super feliz de você estar aqui. Gratidão, Amy, pela sua presença. Obrigada. Estamos felizes aqui. A gente está com o apoio do iLibras, fazendo aqui a tradução para a gente conseguir esse podcast funcionar hoje. Vamos lá, Amy. Eu queria que você começasse falando para nós, que é a primeira curiosidade, como que começou a sua vida escolar? Que eu sei que ela é estudante de fisioterapia, que eu vi, né, ela falando sobre no Escofavela, depois eu falo disso. E eu queria saber como é que começou para chegar mesmo na faculdade de fisioterapia, porque eu não faço ideia como é o acesso dentro de uma faculdade hoje. Conta para nós. Então, eu vou começar minha história desde a minha infância até chegar onde eu estou agora. Quando eu era mais nova, era uma escola especializada, onde tinham pessoas surdas, mas como que eu entrei naquela escola foi porque meus pais estudaram lá. Então, assim, como eles foram ex-estudantes, então era mais fácil de colocar lá, que eles já conheciam, então eles já tinham contato. Então, assim, para pessoas que têm filhos surdos, né? Então, para conhecer outros lugares, ter aquela confiança de colocar, e aí é uma comparação que eles fizeram. Se eu sou surda e já tenho esse convívio, então colocar minha filha no mesmo lugar onde eu já estive lá é mais fácil do que eu colocar numa escola onde não é especializada, que é um pouco mais difícil, até mesmo para o aluno poder se adaptar. Então, assim, por mais que eu queria a inclusão, né, é aquilo de eu estar numa escola especializada, porque era o melhor para mim. Então, no primeiro, segundo, terceiro, né, que é o ensino médio, ali eu já comecei a estudar numa escola inclusiva. E aí eu senti diferença, porque eu já estava acostumada com a escola especializada, onde tinha muitos alunos surdos, então eu sentia diferença. Tinha o intérprete lá presente para mim, e aí eu olhando para o professor, para o intérprete, então mudou um pouco na minha vida. E aí eu ver que tinha aquele grupo, todos os alunos sendo os ouvintes, eu estava estranhando muito o espaço, mas aí eu comecei a me inteirar com o povo, começou a ficar inclusivo. E aí, agora já passa para a parte da faculdade, onde todos são ouvintes e só eu sou a surda, sou a única surda. Então, assim, eu vejo que é um desafio muito grande para mim e tem 2 intérpretes lá para mim disponíveis. E aí elas têm um momento de troca, porque dentro da faculdade é direto. Então, para um intérprete só fica difícil, eles precisam revezar de 20 em 20 minutos. E dentro da faculdade tem muitos desafios, tem momentos difíceis, e aí eu vou contar. Na UAG de Aracaju é a única da faculdade, sim. Isso. E aí, dentro da sala, tem alguns ouvintes que sabem algumas a libras básico, básico do básico. Então, assim, eles não são fluentes. Então, assim, eu vou comunicando do jeito que tá. E aí, um desabafo que eu queria fazer, que 4 ou 5 anos eu estava bem, assim, perdida, sabe? Tava fazendo a fisioterapia, mas estava perdida. Então, assim, eu comecei a me olhar, e aí eu olhei pra mim no estágio e falei assim: "Não, é isso que eu quero. É essa sim a a a faculdade que eu preciso exercer e é o que eu quero". Então eu me esforcei ali no estágio, que aí eu percebi, né, que ali é o que eu queria. Então, assim, eu hoje faço fisioterapia e tô no CTI, dentro do hospital. E aí é um desafio, assim, 4 vezes a mais, porque tem que usar máscara, touca, a comunicação é um pouco complicada, assim, dá para se adaptar, mas, assim, é um aprendizado tanto para mim quanto para as outras pessoas. E aí agora eu tô no 9º período. Gente, isso tudo já e o bom é que dentro do CTI é em dupla. Assim, precisa usar máscara, mas aí a pessoa que tá ao meu lado consegue desenrolar comigo o trabalho, consegue conversar comigo. Mas assim, eu queria muito que dentro da fisioterapia fosse algo mais inclusivo, sabe? Tivesse mais libras, mais aberto. É, e talvez até isso, né? Essas dificuldades que
né, dela ser a única lá e eles ainda terem isso de máscara, ter o ambiente que não tá aberto ali para ser inclusivo, é o que dificulta ter mais surdos na profissão, né. E ela foi bem insistente nisso, para chegar até no nono período sem desistir mesmo com isso tudo no caminho. Muito legal, bacana demais. Gente, a Anne eu vi lá no Expo Favela, eu fui lá assistir o painel da minha amiga Lelê, e aí o painel da minha amiga cheio de celebridades, tinha o Nalda, a Mulher Moranguinho, as ex-Big Brother, cheio de artistas lá no meio dos artistas, falei: "Essa menina deve ser famosa também, porque ela tá aqui no meio dos artistas da Lelê". E aí todo mundo falou um pouquinho, quando foi a vez dela falar, é que eu fui perceber que ela era surda, e eu achei o máximo, porque o assunto não foi esse. Ela foi super incluída na conversa mesmo, como influencer e falando da vida dela como influencer. Eu achei o máximo, eu fiquei de olho nela, eu falei assim: "Eu vou levar essa menina no podcast, porque vai ser sensacional a gente fazer um podcast com ela", achei o máximo. E aí fala pra nós da sua carreira como influencer nisso tudo, porque como fisioterapeuta eu já tô achando demais. Eu não sei você. Eu vou contar um pouquinho antes de eu ser influencer. Eu estava namorando uma pessoa ouvinte. Morei com ela durante 6 anos. E aí ia não participava da comunidade surda, estava presente nos eventos. Eu estava mais no mundo dele do que no meu. E aí tinha desafios, porque eram mundos diferentes. Fiquei 6 anos com essa pessoa, não deu certo, mas foi uma boa experiência namorar uma pessoa ouvinte. E aí, 2, 3 meses depois, eu fiquei pensando: "E aí, o que que eu vou fazer da minha vida?". Os meus amigos estão curtindo, indo para outros estados, conhecendo outros lugares. E aí, eu vi os meus amigos indo para outros estados e fazendo um encontrão. E aí, uma vez eu fui no Rio, e aí lá eu comecei a conhecer algumas pessoas, e aí eu pensei, falei assim: "Ah, vou postar um vídeo no Instagram de como que é o encontro com a comunidade surda". E aí eu vi que esse vídeo, quando eu postei, as pessoas ficaram encantadas, porque nunca viram um surdo postar um vídeo assim, de falar que: "Ah, eu posso viajar, posso fazer outras coisas além do que eu já faço". Então assim, eu comecei a postar os vídeos e as pessoas começaram a gostar. E lá no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa que é engraçado. Estava lá na praia, e aí uma pessoa ouvinte chegou perto de mim, e aí ela queria perguntar assim: "Ah, você vende caipirinha? Eu quero comprar". E aí a pessoa começou a gritar, e aí ela foi e falou assim: "Espera aí, eu sou surda". E o cara gritando, aproximando de mim, e aí ela tentando fazer gestos, e aí a pessoa olhando para todos os lados sem entender. E aí ela tentando se comunicar, aí ela foi e pegou o celular para poder explicar o que ela queria. E aí ela ficou pensando, ela falou assim: "Nossa, eu vou fazer um reels sobre isso, vou postar como que é a dificuldade", porque eu sei que não é algo que acontece só comigo, acontece com outros surdos também. E aí ela postou o vídeo, né, o primeiro vídeo dela, e aí o pessoal começou a concordar, e te dar muitas sugestões para ela, pedindo para ela continuar. E aí ela começou a postar a realidade da vida da pessoa surda e da pessoa ouvinte, aí começamos a comparar. O mundo do surdo, o mundo do ouvinte, e aí eu vi que as pessoas começaram a gostar, e aí começou a vida de influencer. E aí eu tive, parceria com uma empresa que chama Grut, que é de academia, ela postando vídeos de academia e ela via que os outros surdos não tinham esse mesmo foco, sabe, de se cuidar e postar. E aí ela tentou uma parceria com essa empresa, e aí ela é a primeira surda que fez a parceria com eles, e aí desde então, assim, tem muitos trabalhos que eles fazem e eu sou muito feliz com isso, porque eles estão vendo que nós somos surdos, mas que somos humanos assim como os outros. E aí a gente continua postando os nossos trabalhos, e aí eu tenho essa parceria e sou influencer digital. Muito legal. Não, legal porque você é corajosa, ela vai, né, tipo: "Ah, vou viajar sozinha. Ah, vou pedir caipirinha aqui. Ah, vou tentar ser parceira de uma marca". E às vezes a gente pensa, assim, que é tão difícil, é tão longe e não faz, e ela vai ali, tem barreiras e mesmo assim ela vai e tentou e tá dando super certo. Muito legal, adorei. E eu queria saber, assim, para fazer amizades é normal? Porque eu vi falar você falando de comunidade surda. Como que é essa questão de fazer amizades, assim?
Não, ela falou que é normal, ela consegue ter uma liberdade para conversar com as pessoas, assim, na comunidade surda, tem várias pessoas surdas, oralizadas, pessoas que têm implante, então, assim, não é todo surdo que sabe Libras, mas aí, às vezes, alguns sabem oralizar, e daí vai, mas da comunidade surda é assim, então dá para ter um contato tranquilo. Muito bom. Ai, adorei. Eu vi uma coisa também que eu não sabia, que é essa questão de Doda e Coda. Eu vi que ela é Doda. O que que seria isso? Para explicar para o pessoal. Então, o coda significa o quê? Tem uma pessoa que é mãe e a pessoa que é o pai. E aí esses 2 acabam tendo um filho, e aí esse filho é ouvinte, ele se torna coda. E o doda é quando são pais surdos e filho surdo. Igual eu sou doda. E eu sou coda, meus pais são surdos e eu sou Eu entendi. Coda é quando os pais são ouvintes. Não, os pais são surdos e a filha é ouvinte. o coda é quando os pais são surdos e o filho é ouvinte. O doda é os pais e o filho surdo. Ó, então ela já vem de uma família que todos são. Isso. E como que é, assim, com seus pais? Eles devem super apoiar esse jeito que ela é pra frente, assim, pra fazer as coisas. Como é? Então, minha mãe, meu pai, a família deles, assim, é difícil a comunicação, sabe, mas deles comigo é uma felicidade imensa. Meus pais descobriram quando eles descobriram que eu era surda, eles ficaram assim: "Nossa, que incrível". Quando o médico virou e falou pra eles assim: "Nossa, negativo, sua filha não escuta". E aí eles ficaram felizes, porque agora eles conseguiram, assim, uma nova pessoa que entendesse eles. Então, assim, a comunicação, a vida, foi tudo completamente diferente. E aí, os pais ouvintes e o filho surdo, seria difícil, sabe. Aí, às vezes, os pais colocam para poder usar aparelho, aprender a se comunicar com as pessoas da forma como os pais conversam. Então, assim, há casos e casos, mas a minha identidade é que eu sou surda, então a Libras para mim é o importante. Então, assim, para mim foi fácil a comunicação e desenvolver a minha vida, então é sempre Libras a vida inteira. Ah, que bom, né, porque eles são assim, então. Maravilha. E eu vi também que tem uma coisa sobre sinal, que em vez do nome você tem um sinal. É assim mesmo? Como é? Sim. Sim, o sinal é porque para o surdo não ter que ficar escrevendo o nome da pessoa, dá muito trabalho, então, assim, igual o meu sinal é esse, porque meu nome é ANNE, e aí meu sinal é NN, assim, meu sinal é esse, nome é Renata. Eu tinha um corte aqui, mas sumiu, e aí ficou isso. Isso, é. E o meu é o Ed Eduardo e aqui no cabelo, meus pós-corte tá dando um pouquinho zoado. É que toda vez que alguém falar de você, vai dizer: "Esse fez isso aqui, não, esse aqui, esse vai fazer isso aqui". Nossa, que legal. A gente tá conversando, dizendo: "Ah, falar da Ana, eu já perdi da dela". A gente já tá falando nela. Que legal. Cara, Muito bom saber de que bom. Ela ficou pensando em casa em te dar um sinal, Que bom. porque em todos os lugares que ela tá, e as pessoas pedem ela sinal, e ela buscou, e aí o seu sinal é esse. É isso aí. Eu aqui faz esse Eu amei. Olha, eu dei uma pesquisada na internet, coisas para não fazer com pessoas surdas, que eu falei: "Eu não quero dar vacilo". E aí, uma das coisas foi não pedir um sinal. Porque parece que muita gente faz isso, né, de chegar e pedir o sinal. Eu falei: "Não, vou pedir". Mas tô feliz que eu ganhei. Amei, viu. Então meu nome é. Só uma dica importante, é que às vezes nós surdos não gostamos que fica pedindo, pedir assim. sim. É importante que as pessoas tenham esse convívio com a comunidade surda, porque às vezes você vem, ganha o sinal agora, depois se esquece, porque querendo ou não, o sinal é quando você é apadrinhado. Então, assim, você ganha um sinal e ele fica pro resto da sua vida. Até por isso. Muito bom. E tem uma outra coisa que você me disse quando a gente conversou pelo WhatsApp, é que nunca dizer surdo-mudo.
E aí aprendi, ok, mas as pessoas eu vejo que ainda falam. Deixa eu parar de mexer aqui minha mão, né, mas, explica pra nós, assim, pra ficar claro, para as pessoas que também não querem ser mal educadas, né, fazer. Por que não surdo mudo? Então, nós que somos pessoas surdas, nós só não conseguimos ouvir o barulho, mas o vocal funciona da mesma forma. Então, assim, se as pessoas têm problema no vocal, aí sim seria mudo, mas as pessoas surdas que não falam, igual eu sou surda, mas eu não falo, mas igual a pessoa que eu tiver intimidade, eu vou tentar falar, mas assim, eu não tive fone, então eu não aprendi, assim, a falar. Então eu prefiro sinalizar, mas o correto é surdo oralizado. Mas tem pessoas que falam: "Ah, é mudo, é mudinho", mas é uma pessoa oralizada. Então, assim, é falta de abrir a mente, conhecimento. Então, assim, pode ser surda, e aí ou a pessoa surda oralizada, mas aí quando a pessoa tem um problema no vocal, aí já seria mudo. Ah, entendi. Então, é legal saber. Eh, eu vi você falando também sobre a questão de ir num evento, que foi um evento noturno e você estava divulgando lá, né, como influencer, que o evento era acessível, diferente de muitos outros que você já foi. E aí eu fiquei muito na dúvida, o que que seria esse evento acessível? O que que é um evento não acessível? Então, na Festa das Luzes, a acessibilidade principal era colocar intérprete. Alguns eventos não têm intérprete, eh, ou então colocam só uma pessoa para poder divulgar que vai ter o evento, explicando, e aí os surdos vão. Mas a grande maioria só divulga com legenda, não é todo surdo que sabe ler. Alguns surdos sabem ler, então por isso a sinalização é muito importante. E aí, às vezes, tem a divulgação em libras, e aí seja televisão, Instagram, qualquer meio de plataforma, sinalizando e os surdos vêm e conseguem ir nos eventos. Então, assim, a falta da comunidade surda estar presente é por causa das divulgações que só tem legenda. Então, assim, ter uma pessoa ali e ter um intérprete também é bom, igual a Libras. A Libras sempre está nos eventos, e aí, igual teve o rap, peça de teatro, vários, eventos e a Y Libras entra ficava lá, com acessibilidade. É legal, legal. Eu já vi alguns vídeos de vocês, assim, em parceria, achei legal mesmo. Então, Anne, tô amando conversar com você. E a gente tá ainda, né, tirando dúvidas aqui sobre coisas que pra mim é novidade, mas também quero saber da sua vida, coisas que você quiser compartilhar, a gente tá aberta aqui pra saber. Eu sou Instagram, eu adoro te acompanhar, já tem desde a sua favela que eu acompanho. Mas assim, sendo os desafios de um evento, você já falou que é difícil, aí é difícil da comunidade surda participar, tem esse desafio escolar, esse desafio da faculdade. E para viver, assim, no seu bairro, os desafios da comunidade periferia, como que é, assim? O pegar o ônibus e comprar uma coisa, o acesso num hospital, num posto, consultas, como que é isso, assim, de desafio? Então, depende de cada situação, que são variadas. Mas eu vou escolher algumas situações para poder falar, tá? Por exemplo, se eu estiver na rua e alguém chegar e começar a falar comigo, aí a pessoa ou então eu sinalizar, a pessoa fala: "Espera aí", e some. Ah, meu Deus, situação também. É outra situação. A pessoa vir, começar a falar e ela falar assim: "Não escuto", e a pessoa começar a fazer gestos pra mim. Como se ela soubesse a linguagem, mas ela não sabe. Ai. Sim. Vamos tentando nos comunicar, e a terceira eu fazendo leitura labial. Eu consigo visualizar, assim, com mais facilidade, né. Assim, tem vários aspectos. Por exemplo, às vezes eu uso o celular para comunicar, ou escrevendo em algum papel. Quando eu vou ao médico, eu sempre prefiro fazer videochamada com uma pessoa que saiba Libras, eu peço converso com a associação que tem o intérprete de Libras disponível, e aí ele vai traduzindo o que eu preciso falar. Eu tenho situações variadas, igual, por exemplo, em um médico que eu fui, eles não aceitaram a videochamada, porque eles não aceitavam usar o celular dentro do consultório, mas aí comunicação como ficava?
Então, assim, é uma luta com a comunidade surda, eles precisam compreender que a gente precisa de alguém para estar ali para falar por nós, interpretar o que a gente está falando. Alfabetizado para isso, né, então. Então tem esse serviço de videochamada para quando precisa fazer uma consulta, alguma coisa assim tal, não sabia. É uma associação e tem o ICOM também, que o sinal é esse, que é uma empresa muito grande e tem várias pessoas em testes de Libras, e o sinal é isso da empresa, e tem uma associação também, tem em diversos lugares. Olha só que interessante, e você vai se virando, né, mas eu imagino que não seja fácil. É, não é fácil, precisa lutar, toque aqui, se esforçar. E não é que mundo, né, que tá Pro ouvinte não é mais fácil. emitindo. Entendi. Eh, e, por exemplo, esse desafio como você teve da caipirinha, né, no Rio de Janeiro, é uma coisa que deve ter passado outras vezes também, de pedir uma coisa, alguém sai gritando sem saber como é que faz e aí o pessoal até perde a paciência de sair, de conviver, de fazer amizade nisso. Sim, as pessoas acham que gritar com ela vai fazer com que elas doeu, com que elas tenham. É, complicado. Você falou uma coisa sobre alguns surdos não saberem ler. Então, o sinal, Libras, ele é universal? Essa linguagem de sinais, ela é universal? E aí, assim, todo mundo consegue? Então, eu vou aproveitar para poder falar que não é linguagem, é uma língua. Ah, tá. Uma língua brasileira de sinais. E um exemplo, se a gente aqui no Brasil fala língua portuguesa e outros países, todo país fala língua portuguesa? Não. Então, da mesma forma é a Libras. A Libras não é uma linguagem e é uma língua brasileira. Então, igual nos Estados Unidos eles falam ASL, que é língua de sinais americana. Cada uma tem a sua linguagem. Então, se ela viajar pra fora, ela tem que ouvir. Isso. Nossa. Igual o ouvinte precisa aprender uma nova língua, a Libras também é a mesma coisa e uma outra língua também. Hum. Então, igual a pessoa que sabe inglês, que é fluente em inglês. O surdo lá também tem os seus sinais, Sim. mas dentro da sua língua, do país dele. Então, assim, ele precisa saber que o sinal não é universal. Então, cada país tem a sua língua e é assim que a gente vai andando. Então, cinema, ver filme, funciona? É acessível ou não é? Como que é isso? Cinema legendado. Funciona ou é sem graça, assim? Um pouco. Pra mim, dá. Dá. Eu conheço pessoas surdas que não lê, que só é visual. Uhum. Dos que vê, tá tudo bem, mas pra mim eu gosto de ler as legendas. Então, assim, cada um tem seu gosto. Eu respeito cada um. Ok, isso aí. Muito bom. E tem situações, assim, que foram muito difíceis, muito constrangedora ou coisa muito engraçada, assim, que você queira compartilhar com a gente? Eu estava vendo uma pessoa que ficou presa no elevador e ele não conseguia se comunicar, porque ficou preso no elevador, ele não conseguia gritar, fazer nada, e não tinha lá um botão nem nada, assim, específico, que ele conseguisse explicar e passou um super aperto. Ele estava contando isso lá no YouTube. Isso é uma coisa que a gente não pensa mesmo que alguém pode passar, né, porque, como você falou, é tudo muito mais fácil para quem é ouvinte, né. Eu tenho muito medo de elevador, mas porque eu não tenho acessibilidade de elevador, tem elevador, vou subir as escadas. Porque tem acessibilidade, eu não dá. A gente não pensa nisso, né. Impressionante como que a gente não foi educado para poder viver junto mesmo, todo mundo ali, ser, né, ter acesso para todo mundo, é impressionante. Boa, e você agora como influencer, a gente sabe que no mundo das influências ali, no Instagram, tudo é muito perfeito, todo mundo tem uma vida perfeita, maravilhosa. E a gente tem que ficar se vigiando pela comparação, para não ficar se comparando o tempo todo ali com alguém, com outra pessoa e achar que
outra pessoa é linda, nossa, como que você vê isso, assim, você estando nesse lugar de influencer? Então, a minha vida como influencer, tudo foi muito bom, bom de bom. Mas assim, eu não tive muitas experiências, então pra mim estava tranquilo. Namorei 6 anos, não tive problemas depois disso, então comecei a participar dos eventos da comunidade surda, vi muitas coisas negativas, muitas coisas mesmo, e aprendi muita coisa. E aí, um ano depois, desculpa, há pouco tempo, uns 2, 3 meses, eu confesso que eu aprendi uma lição, Hum. experiências, e comecei a divulgar sobre isso. Angústias, tudo que me chateava, coisas da faculdade, a falta de acessibilidade, que esse antes eu deixava passar muito. E aí hoje eu falo mais sobre isso dentro da minha plataforma. E aí os surdos concordam com isso, porque muitos deles não sabem como expressar, igual eu consigo expressar. Às vezes eles querem falar, mas não sabem como falar, mas passam pela mesma coisa. Às vezes não conseguem ou não sabem como dizer. E aí eles mandam mensagem pra mim falando que concorda, mas assim, a minha parte como influencer eu falo da coisa negativa e positiva. Igual, eu coloco na minha bio do Instagram, aprendizagem, experiências, que é importante. Ah, legal, porque, você disse que de uns 3 meses pra cá, o que você estava sentindo de ruim, começou a passar lá também, né, no Instagram, não só mostrar a vida perfeita, que tá sempre de bom humor, treinando, bonita lá e cheia de vida. Porque as pessoas, elas estão sempre ali seguindo e esperando alguma coisa de 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 quem elas seguem, né, os seguidores, eles ficam ali como se fosse mesmo uma responsabilidade da influencer para onde é que vai conduzir a conversa, o pensamento, o negócio, então é muita responsabilidade. E eu acho muito legal você mostrar que não é fácil, de que é difícil, mas você tá ali sempre, tá tentando, tá fazendo, e é bem legal. Eu já vi que você posta, às vezes, algumas coisas sobre Deus, que dá ali um conselho e fala de oração. Eu queria saber como é essa parte, assim, de religião para você. Porque missa, culto, igreja, não sei, como que é para é fácil frequentar? Tem alguma coisa? Sua família é religiosa? Como que é essa parte de religião? Então, antes eu frequentava muito a igreja, mas era para a comunidade surda. Infelizmente ela fechou porque as pessoas pararam de ir. Em 2016 ela fechou. E aí eu parei de ir à igreja. Só estava em casa. E aí eu tô, assim, bem distante de Deus, mas a vida de influência estava me trazendo muita coisa negativa, Uhum. porque eu estava fazendo muitas coisas erradas. Então, assim, e hoje as pessoas estão trazendo coisas negativas minhas do passado e trazendo para agora. E aí eu comecei a me sentir sozinha. E eu lembrei que Deus estava junto comigo, então eu comecei a procurar por ele e vi que ele estava me trazendo coisas boas. Eu comecei a me sentir melhor. E aí, outra coisa que eu quero dizer é que dentro do Instagram, as pessoas pedem muito conselhos, muitos conselhos, e aí eu aproveito para aconselhar, porque assim, às vezes por falta de comunicação, até mesmo da família ou de outras pessoas, as pessoas me procuram e me agradecem e ficam muito felizes pelos conselhos que eu estou dando e apoiando a comunidade. É muita responsabilidade. Que legal. Mas então era uma igreja, o quê? Católica ou evangélica a igreja que ela frequentava? Eu não tenho uma religião. Não, mas quando ela Nailson era igreja batista. ah, tá, então tinha uma igreja, eu não sabia que tinha agora comunidade. Ela falou que pretende voltar, mas a igreja onde ela ia fechou. Mas, agora é uma igreja inclusiva, tem um intérprete lá e outro cuidar. Então ela pretende voltar. Ah, entendi, não sabia que tinha isso não. Aham. Muito bom. É importante isso, né, você tá bem, com a sua energia, tá bem equilibrada, tá bem com Deus, até porque se tem gente pedindo conselho, é importante você estar equilibrada e você só não começar a te sugar e acabar colocando nela aí, né, uma responsabilidade que não é pra ser dela, ela resolver os outros problemas. Uma outra dúvida até aqui do nosso diretor, né, é como para
a sua geração que tá agora com tanta rede social e tanta coisa, e aí tem os artistas, tem as festas, tem as trends também das redes sociais, que não são geralmente feitas para inclusão. Como que é para você ser uma influencer, ter trend, ter o que é tendência, né, nem sei se diz isso, tendência, o que tá ali todo mundo fazendo igual e tudo, e você tá junto nisso, como que é? E eu não sei se os seus seguidores também. Que ela tá tentando buscar uma resposta, ela falou: "Te acompanha essas trends". Ótimo. É. E é isso, né, acompanha, tá certo. Ela acompanha muito, ela lê textos, porque assim, a dança não é algo acessível, então é mais texto, libras, as danças eu não olho. E não é para os seguidores. É uma coisa negativa, né, porque se eu não entendo, não tem alguma informação a me passar, então eu deixo pra lá. Entendi, entendi. É uma coisa que eu vi que você falou até no Expo Favela, é que você fazia muito conteúdo sem som, porque você estava falando para a comunidade surda, aí você sente que depois mudou pra pensar nas outras pessoas, né, acho que isso é legal de pessoa saber. Então, antes eu tinha mais seguidores surdos, não tinha ouvinte, então o meu foco era alcançar a comunidade surda. E aí, com a parceria, eu percebi que eu precisava colocar alguma voz, adaptar o vídeo, e aí eu colocava o áudio, né, a voz, e aí os seguidores ouvintes começaram a me seguir. E aí eu vi que a necessidade de ser acessível para todos, e aí chamo uma pessoa para colocar a voz nos meus vídeos e a legenda e a libras para o surdo. Muito bom, tá vendo que linda ela, gente? Além dela fazer lá, ela ainda coloca a nossa pra gente poder participar. O fofo é demais, ó. Ô, agora fala um pouco da sua área, né, que a gente falou muito da comunidade, a gente quer saber de você com a sua área. Como fisioterapeuta, como é que é isso? O que que você passa lá e quer contar pra nós? Então, antes, há 5 anos, por aí, eu queria na área da saúde da mulher. Gravidez, relação sexual, vários objetivos eu tinha ali, mas eu senti que aquela área não era para mim. Agora, quase me formando, eu percebi que eu gosto muito da área de esporte. Você conhece o CBDS? Hum. É uma empresa de esportes, onde tem vôlei, futsal, dentre outras. E aí lá dentro eu pensei em me formar na fisioterapia e ir pra lá para ajudar as pessoas ali dentro. Legal. E aí nessa empresa ela tem bolsas para viajar para fora do país, com uma verba do governo. E essa empresa falta mais informação, porque não são todos que conhecem, precisa ter mais visibilidade. Eu como influencer e fisioterapeuta, eu quero divulgar sobre isso. Quero divulgar e trabalhar na minha área, então assim, eu fico muito feliz por isso. Ai, que legal. Mano, você é muito, como que eu falo assim? Ela é muito pra frente, mas seria à frente do que a gente espera, né, porque como não é feito para ter inclusão, ela passa por cima ali e faz as coisas, aí o máximo. A gente mudou aqui agora os meninos aqui para poder falar um pouquinho, tá, o Libras, e a gente finalizar com eles assim. Então eu queria agradecer muito a Dudu, a Renata da Libras que tá aqui. Eh, Sem vocês, né, a gente não ia conseguir bater esse papo, ainda bem que existe a Libras e essa disposição de participar, de vir, topou na hora. E vem com tanto carinho aqui para poder ajudar. Aí aproveita e fala aí pra gente um pouco como que é o trabalho de vocês. Parece que é uma coisa tão distante e é legal, eu fui ver no Instagram como que é presente mesmo, que pode ajudar. Então, a gente faz parte da Y Libras, que é uma empresa de soluções em acessibilidade. Hoje a gente atua em 2 segmentos, tanto na prestação de serviços de acessibilidade, que são esses profissionais que a Anne trouxe aqui, o trabalho do intérprete de Libras, também outros tipos de trabalhos que envolvem a audiodescrição, a acessibilidade, que é como a audiodescrição também para as pessoas cegas e outros. E além dessa prestação de serviços de acessibilidade nesses espaços que a gente precisa garantir
o direito mesmo das pessoas surdas, das pessoas com deficiência que tenham esse profissional para tornar aquele espaço, aquele evento acessível, a gente também hoje atua no segmento de prestação de cursos de Libras também. A gente tem esses cursos de Libras tanto presencial quanto online. Então a gente está nesses 2 segmentos que para a gente está sendo muito massa, uma experiência muito incrível, né. A gente estava falando aqui da Expo Favela, a Y Libras foi campeã da Expo Favela Nacional no ano de 2024, foi uma realização muito importante para a gente, porque a gente está falando não só da Y Libras e não só também da acessibilidade, a gente está representando uma comunidade, são pessoas que, muitas das vezes não conseguem ter essa visibilidade, e a gente poder trazer, essa pauta, essa temática para a rede nacional, falar da importância da acessibilidade, a necessidade e principalmente a garantia do direito das pessoas com deficiência a acessar esses espaços, a terem a garantia de aproveitar os mesmos eventos que a gente aproveita, que a gente usufrui, isso é muito importante e foi uma realização muito incrível. E tá aqui hoje juntamente com a Ana, que é uma pessoa incrível, uma parceiraça nossa que a gente tem. Desde o primeiro contato a gente super animou estar aqui, porque dar esse protagonismo para uma pessoa surda é muito importante a presença dela aqui hoje, poder falar um pouquinho da vida dela, das experiências dela, dos desafios, isso pra gente é muito gratificante enquanto Libras. Vocês são lindos. Então, muito bom, muito legal que vocês tenham, assim, muito sucesso aí pela frente. A Wildberries tem que crescer muito para a gente também poder participar Exato. mais, assim, né. Eu fiquei morrendo de vergonha de mim mesma, porque eu falei: "Gente, eu não sei falar nada, como que eu posso até hoje não saber falar nada com uma pessoa em Libras? Isso é muito feio da minha parte. Depois vou ter que ver esse curso seu aí, porque como é que eu não vou aprender agora? Eu não tenho base". E porque, assim, a gente pode fazer amizades e parcerias a qualquer momento. Eu tenho um filho de 8 anos que está na escola, eu falei: "Qualquer hora ele pode ter um amiguinho, ele pode estar numa festinha e tem alguém, não tem ninguém para poder entender o que que o menino tá pedindo ali né, de coisa, não vai poder ir lá na minha casa brincar com ele, porque eu não sei conversar". Fiquei morrendo de vergonha de mim mesma, e agora eu vou aprender. Querer estimular todo mundo que tá assistindo a aprender também, gente. Vamos melhorar pra gente conseguir conviver melhor. Mas essa conscientização, ela comunidade surda, pessoa surda sempre existiu, mas agora que a gente está começando de fato essa conscientização, até mesmo entender a presença do nós enquanto profissionais intérpretes de Libras, a gente teve um salto muito legal na época da pandemia. Com as lives que teve, com a presença do intérprete de Libras, o pessoal começou a entender um pouco mais a função nossa enquanto profissional intérprete de Libras. Então, a pandemia ali com as lives foi um marco muito importante para nós enquanto profissionais e a gente vem crescendo nesse segmento, muito bacana mesmo. Hoje a gente já tem uma gama de trabalho muito grande no contexto artístico de Belo Horizonte, de outras cidades, e até mesmo acessando espaços que a gente não imaginaria que seria possíveis. Por exemplo, hoje a gente tem uma atuação muito grande na batalha de MCs. Ai, que legal. Então a gente pensava que batalha de MCs já era difícil ter a presença do intérprete de Libras. Hoje a gente já está tendo. Pensar a presença do surdo numa batalha de MCs era totalmente fora da realidade há algum tempo atrás. E hoje a gente com esse movimento, a gente vê nessas batalhas com acessibilidade, o surdo vendo que tem acessibilidade, a gente fazendo uma divulgação massa, mostrando para o surdo que ele é um espaço para eles também, para eles aproveitarem da melhor forma. E hoje a gente está tendo grandes eventos com acessibilidade, com intérprete de Libras como o principal duelo nacional hoje a gente tem a parceria que a gente traz acessibilidade para esse evento, que é uma batalha nacional de MCs, e tá tendo o surdo presente, o surdo podendo participar desse evento, podendo votar, podendo entender ali como é que tá sendo a batalha e trazendo o seu voto, tá sendo muito gratificante pra gente. E a gente acreditando mesmo nesse trabalho da acessibilidade, na importância de fazer a diferença para a comunidade mesmo. E aqui, vocês que estão aí na área, né,
Vocês já viram alguém fazendo lá a tradução e tá fazendo errado, tá fazendo de qualquer jeito? Serviço ruim, assim, tá enganando? Infelizmente isso acontece ainda, acontece. Direto a gente vê alguns casos de profissionais que ainda não têm uma fluência adequada ou aquele tipo de trabalho que ele está exercendo não é tanto do perfil dele, então ele encontra grande dificuldade de executar aquele trabalho, mas o que que acontece? Deixa de passar várias informações que estão sendo faladas, conteúdos, e o principal prejudicado nessa situação é a pessoa surda que precisa das informações, porque ou não está entendendo, ou está deixando passar várias informações ali necessárias, importantes, mas infelizmente E a acontece. maioria porque não sabe mesmo ali e aceitou aquele trabalho. Exatamente, ainda não tem essa proficiência, mas que vai lá tentar fazer esse trabalho, mas é muito complicada essa situação, porque a grande prejudicado nem é a população, é a comunidade surda ali. Porque a gente não sabe, né? E aí você confia que alguém tá fazendo, esse vai só me deixar, tá? Exatamente, bem complicado. Meu Deus. Ai, muito feliz. Passa já seu Instagram pro pessoal seguir, gente, acompanhe ele. Então, pessoal, o meu Instagram pessoal é do ponto Libras e o da Y Libras é y.libras. Segue lá que a gente divulga a nossa programação de eventos com acessibilidade, divulgamos informações sobre o nosso curso de Libras, então sinta-se à vontade para estar junto com a gente lá nessa rede social. Muito bom. Então, um vídeo lá que é ótimo, que é o vídeo do seu parceiro lá, né? Do seu sócio. Ele é seu sócio? Isso, isso. Fazendo como que eu digo? Traduzido, Interpretando. interpretando a música do Léo Santana. É o melhor vídeo que serve. Eu amei. Achei ótimo e fui ver os comentários. O pessoal também gostou. Adorei. Avante, olha lá que você vai gostar. O seu também, o seu Instagram de você pessoal. Re._Soares. E quer saber se ela não tem mais alguma coisa que você queira falar, algum recado que você queira deixar para o pessoal, para os seus seguidores e para os nossos também, alguma coisa, e o seu Samuel no final também para compartilhar. Então, eu queria falar para a comunidade surda sempre acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, mesmo que exista as dificuldades, existe as limitações, a falta de acessibilidade, mas que a gente possa ter essa paciência, entender, também ter essa proatividade, esse contato com as pessoas ouvintes também. Então, olha, a gente está com 2 profissionais aqui, a gente está mostrando a importância da acessibilidade. E hoje está acontecendo aqui da forma natural. Muito obrigado a todos vocês, eu estou muito feliz. Ah, que Obrigado. bom, gratidão, Ana. O Instagram também pro pessoal, já passa de vez seguirem também. Meu Instagram é Anne Marota Uhum. e pode seguir lá, tá? Não sei se Deixa eu colocar aqui na descrição também o perfil das meninas. Muito feliz com a sua presença, que você tenha muito sucesso na sua carreira, com tudo que você escolher fazer, que você já vê que você é danada, desembolada e vai pra frente mesmo aí. Tenho certeza que você vai ser ótima fisioterapeuta, influencer e tudo mais aí. Muito sucesso, né. Muito obrigado. A todos que nos assistem, gratidão. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem bastante e façam esse episódio chegar para muita gente. Beijos, axé.